Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e regresso ao Pai. Nessas palavras, Jesus resume toda a sua missão. E por que não dizer toda a história da salvação? Saí do Pai e vim ao mundo, e deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Porque Cristo, o Filho, saiu do Pai e veio ao mundo para nos salvar, nos dar a salvação. E agora que Ele morreu na cruz, já se entregou por nós, ressuscitou, agora Ele volta ao Pai. Voltando para o Pai, Ele diz: eu não vos deixarei sós, e eu vos enviarei o Paráclito, o advogado, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que eu vos enviarei do Pai. Cristo cumpriu a sua obra e deixou aqui para nós a igreja. Fundou a igreja como sacramento de salvação para ser a sua presença no mundo. Na verdade, a igreja é Cristo presente na história. Cristo ensinando, Cristo conduzindo, governando e Cristo santificando, através, sobretudo, dos sacramentos. Somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, e passamos a fazer parte deste corpo pelo nosso batismo. E tudo isto com um fim, que é a nossa união com Deus. Já a união aqui na terra e depois a posse dele no céu. Nós fomos criados para a vida eterna. Fomos criados para o céu, para contemplarmos a Deus, para possuirmos a Deus e para amarmos a Deus no céu eternamente. Mas temos um caminho para chegar lá. E esse caminho é o caminho da nossa santificação. É o caminho de agora aqui na terra, vivermos esta, digamos, realidade divina, participando da vida do próprio Deus. E isso só vai ser possível através da oração. O que é oração? Como é que nós devemos orar? A oração realmente é necessária? E quais são as consequências ou os frutos da oração? E sobre esses pontos gostaria de meditar com vocês. Santo Afonso chega a dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. O Papa Bento XVI, falando da oração, ele diz: quem reza nunca está sozinho, quem reza se salva e nunca está sozinho. Toda a força que nós temos aqui no mundo é pela oração. Se o mundo vai bem ou mal, é porque as pessoas oram ou não oram. Uma comunidade vai mal se ela não é uma comunidade de oração. E toda a comunidade católica deve ser uma verdadeira escola de oração. Oração que deve ser praticada e oração que deve ser vivida. Cristo nos fala da oração. Por que precisa orar? Jesus, em diversos momentos, diz que a oração é tão necessária. Importa-te sempre orar, importa sempre orar e nunca desfalecer. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai. Quem está no céu porque rezou. Quem está no inferno porque não rezou. Jesus Cristo chega a dizer: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que é necessário para a nossa salvação, como nos fala Santo Agostinho. Pedir em nome de Jesus é pedir com confiança, sabendo que Ele vai pedir por nós e vai pedir conosco. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pedi em meu nome, e a vossa alegria será completa, conforme acabamos de ouvir no Evangelho.
E é tão importante a oração para nosso Senhor, com relação a nós, que Ele mesmo se coloca em oração em muitos momentos. Em alguns chamam os seus discípulos para orarem com Ele, muitas vezes depois de longos dias de trabalho apostólico, de trabalhos de evangelização. Ele passa a noite em oração, às vezes com os discípulos, às vezes sozinho. Em dado momento ele ora com os discípulos pedem a ele: Senhor, ensinai-nos a orar. E Cristo diz: quando orardes, dizei Pai Nosso, e nos ensina a bela oração do Pai Nosso, que tem tudo aquilo que devemos desejar e aprender de Deus, e querer de Deus. Está tudo ali no Pai Nosso, oração chamada dominical, que é a oração do Senhor. Quando vai fazer um milagre, vemos Jesus sempre como que provocar a oração. Que queres que eu te faça? Pergunta àquele cego. Senhor, que eu veja. Sempre provocando a oração. Não? Aqueles 10 leprosos que gritam: Jesus, mestre, tende piedade de mim. E Jesus, ide, apresentai-vos aos sacerdotes e cura. E assim, em diversos momentos, que queres? Que queres? E provoca ali um pedido, provoca uma oração. E eles pedem, embora Jesus já soubesse do que eles precisavam. Quer dizer, na verdade, a oração nos coloca nessa união com Deus, numa relação de humildade, de reconhecendo que nós não somos nada e que dependemos em tudo dele. E se podemos dizer que a primeira condição e fruto da oração é a humildade, e não podemos dizer a Deus como que exigindo de Deus as coisas, como se Deus tivesse a obrigação de nos dar, e se nosso relacionamento de religioso fosse apenas um relacionamento comercial. Eu dou para Deus me dar. Se Deus não me der, eu não fico satisfeito. Então Deus como que tem a obrigação de me dar porque eu me esforço, porque eu vou à missa, porque eu confesso, porque eu comungo, porque eu só faço bem. Então Deus tem obrigações para comigo. Isso é uma ideia falsa de religião e de relacionamento com Deus. Deus não nos deve nada. Muito pelo contrário, nós é que devemos tudo a Ele. Mas o que é a oração? São João Damasceno diz: a oração é uma elevatio, uma elevação ou uma ascensio em Deus, uma ascensão, uma elevação para Deus. Santo Agostinho vai um pouco além, diz é uma ascensão ou uma intenção afetuosa para com Deus. São Gregório nos fala que a oração é conversatio, uma conversação, uma conversa com Deus. A oração é, pois, em primeiro lugar, uma elevação da nossa alma para Deus, para adorá-lo, reconhecê-lo como nosso Supremo Senhor, para agradecer as graças recebidas, para pedir graças. O fato é que a oração é essa elevação. Nós como que saímos de nós mesmos. Mas não é só um movimento humano, a oração é um movimento também divino, ou seja, a oração não é só um ato do homem, mas a oração já é uma comunhão com Deus, ou seja, nós vamos a Deus, mas Deus vem a nós na oração. Há uma moção da graça, um movimento da graça em nós para que nós rezemos. Por isso, São Paulo fala: o Espírito Santo é que ora em nós com gemidos inenarráveis. Está lá. Quer dizer, na oração há um contato, há uma comunhão, há uma conversação com Deus, né? Há uma espécie de intimidade com Deus, né? Então, quando nós rezamos, e isso é claramente explicável, porque nós somos criaturas, Deus é criador, nós somos finitos, Deus é infinito, nós somos limitados, Deus é ilimitado, vivemos no mundo do natural e só somos no mundo do sobrenatural quando Deus vem a nós e nos sobrenaturaliza. Ou seja, se nós estamos só aqui, não podemos ter uma relação com Deus como alguém distante. Deus vem a nós e nos eleva. Então, quando nós rezamos, nós como que saímos de nós mesmos e entramos nessa conversação com Deus, nessa conversação sobrenatural. Daí, repito, a comunidade que reza, que tem vida de oração, é uma comunidade feliz. É uma comunidade onde Deus está.
Agora, a comunidade que não reza, e daí o perigo de nós cairmos nem como uma comunidade que só trabalha e não reza, não tem vida de oração, não tem vida espiritual, nós ficamos só no nível do natural. E essa é uma grande tentação que tem certos setores na igreja, de querer uma igreja só de movimentos, mas com pouca espiritualidade. Grandes movimentos, muitas vezes sociais, naturais, sem espiritualidade, sem vida de oração. E é um grande erro de nós transformarmos a nossa igreja numa espécie de ONG, só de prestação de serviços. Mas não é um lugar de prestação de serviços. Essa ideia tinha muitas vezes até na própria tradição. Vou lá, pago o sacramento, o padre me serve, recebe, me prestou o serviço e acabou. Ou então eu vou lá, faço uma promessa, pago a promessa, acabou minha relação com Deus. Ou faço uma novena, depois da novena tenho a graça e acabou minha relação com Deus. Ou vou lá, levo meu filho para fazer a primeira comunhão, acabou, pronto. Vou lá casar, depois a missa de 7º dia e depois acabou. Não. Essa superficialidade na igreja que fez com que muitas comunidades caíssem, por causa dessa religião superficial. E nós não podemos ser assim. Por isso a nossa comunidade é a sua comunidade de oração, que começa aqui e que continua na casa de vocês. Sejam pessoas de oração. E como vamos rezar? Como Deus quer a nossa oração? A oração, ela parte, em primeiro lugar, da Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, nós temos ali uma das fontes da revelação, juntamente com a tradição, mas na Sagrada Escritura nós temos Deus falando conosco. E por que eu digo a Sagrada Escritura? Porque na Sagrada Escritura Deus fala e a oração é uma conversa nossa com Deus, de modo que na Sagrada Escritura Deus fala a nós e por isso nós respondemos. A oração como um encontro com Deus, em que nós falamos com Ele e falamos sobre o quê? Sobre assuntos dele e assuntos nossos. Às vezes as pessoas não sabem nem o que rezar. Acaba a hora da comunhão, vai lá para o seu banco, não sabe nem o que falar para Nosso Senhor. Falar o quê? Assuntos seus e assuntos dele. É isso que Deus quer. Quer aprender a rezar? Faça isso. Pode ficar sentado, ajoelhado, de mãos postas. Não queira fazer diferente dos outros. Uma comunidade, não faça diferente para não se destacar. Mas faça ali a sua conversa. Repito, sobre o que eu vou falar com Deus, Padre? Sobre os assuntos dele e sobre os seus assuntos. E quais são os assuntos dele? Aí tem que partir do Evangelho. Tem que partir da Sagrada Escritura. Ali você vai ver os assuntos de Deus. Quanta coisa tem para falar. E se não quer falar, olha, esteja ali, que Ele vai falar. Daí a importância da oração, da chamada leitura orante da Sagrada Escritura, de que a gente já falou aqui, chamada Léxio Divina, e graças a Deus vem restaurada nos últimos tempos, em que você lê um trecho da palavra de Deus, lê bem devagarinho, um pedacinho pequeno, você medita, pensa naquilo, depois, não é um estudo, é uma leitura, né? Depois medita, o que é que Deus está me dizendo aqui, depois você ora com aquele assunto, com aquelas coisas que estão sendo ditas ali pelo próprio Deus, começa a falar com Ele, sobre você, sobre a situação em geral, e depois você para, fica quietinho e contempla o que é que Deus me diz. E daquela oração que sai de dentro de você, faz aquele colóquio com Deus. Então parte da Sagrada Escritura. Partindo da Sagrada Escritura, você vai para a liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia é o culto público que o Filho faz ao Pai com a sua igreja. Então a oração tem que nos levar para a liturgia. Aliás, vem da Sagrada Escritura e passa pela liturgia. E por que a liturgia? Porque
porque é Jesus que faz a liturgia. O padre ali age na pessoa de Cristo. Então é preciso, nós temos uma participação frutuosa na liturgia. O Concílio Vaticano II fala da participação ativa. Muitos entenderam mal essa participação ativa e encheu o presbitério de gente. Participação ativa significa todo mundo fazer tudo. Não. Participação ativa é cada um fazer aquilo que é seu. O padre fazer o que tem que ser feito. E o leigo fazer aquilo que é próprio do leigo. Não é inverter a situação. A própria, por exemplo, do ministro extraordinário da comunhão, que hoje é permitido na liturgia atual. É uma função de suplência, de auxílio em caso de necessidade. Mas o que acontece hoje? Às vezes o padre entrega tudo, em vez de ele ir do ministro extraordinário e ajudar, o padre simplesmente se senta e deixa todo mundo fazer tudo. Não, isso está errado. E abre o sacrário, fecha o sacrário e purifica e tal. Não, isso está errado. Isso é contra a própria liturgia. A liturgia não manda fazer assim. Pelo contrário, é uma função de suplência. Então, quando fala de participação ativa, não são essas coisas. Participação ativa é a participação de todos, cada um na sua função. O sacerdote na função dele, sacerdotal, agindo na pessoa de Cristo cabeça, e os fiéis, quando vocês estão em silêncio, estão participando. Quando estão rezando, estão participando. Quando estão sentados, na hora de sentar, em pé, na hora de ir em pé, ajoelhar na hora de ajoelhar. Quando falam amém, quando dão as respostas próprias da missa, quando professam a fé. Participação ativa e frutuosa é a participação de todos, cada um na sua função da igreja. Só que só o sacerdote, o celebrante, o sacerdote que age na pessoa de Cristo cabeça. Então ali é Cristo quem está sendo o mediador. Por isso ele fica um pouco mais alto do chão e abaixo do céu, porque está na função, no ofício de mediador. E na liturgia tradicional isso fica muito claro, que quando o padre fala em nome dos fiéis para Deus, ele fica de frente para o sacrário. Muita gente diz, o padre celebra de costas para o povo. Não, ele celebra de frente para o sacrário. Na hora em que vai falar em nome de Deus, eu não vou ficar de costas para vocês pregar de costas, vocês não vão ficar olhando a minha nuca. Né? Eu estou falando em nome de Deus. Então esse duplo movimento é o movimento de Cristo. É o movimento de Cristo, que é mediador entre Deus e os homens. E o sacerdote aqui é esse mediador porque age na pessoa de Cristo. Ninguém aceitaria, por exemplo, entrar no ônibus que o motorista fosse dirigir assim para trás, né? De costas. Tem que olhar para frente. É a mesma coisa que faz o sacerdote, conduzindo todo mundo para o alto, para Deus. Na hora que vem trazer Deus. Então a liturgia nos ensina essas coisas, por quê? Porque para que todo mundo participando de modo ativo e frutuoso da liturgia, possa se voltar para o alto. Então a liturgia tem esse duplo movimento, vertical. Vamos a Deus e Deus vem a nós. Então a oração é isso. É esse contato com Deus. Eu sou elevado ao alto e Deus se abaixa e vem a mim. Então quando eu vou rezar, a liturgia me ensina essas coisas, para que eu não me perca e não queira fazer uma oração sentimental, uma oração em que eu sou o centro das coisas, tem que ser do meu jeito. Então toda oração tem que ser inspirada na oração litúrgica. É claro que quem faz a liturgia é aquelas pessoas que são deputadas pela igreja para isso. Não pode um leigo, por exemplo, celebrar a missa, ou fazer a homilia, ou dizer a oração eucarística, ou as orações de ofertório, claro que não. Mas isso tudo inspira. Então eu não posso fazer a minha liturgia, cada um inventar a sua. Isso não pode. Vamos criar nossas liturgias. Aí não. Não é esse o sentido da norma. Para haver uma ordem, e a igreja tem essa ordem como tendo Cristo como cabeça. Então são as orações chamadas públicas, as orações litúrgicas. Aí tem os sacramentos, tem o ofício divino, que é a liturgia das horas, que hoje os leigos podem rezar também, cada um na hora que desejar, de acordo com os horários próprios da liturgia das horas. O importante é que todo mundo possa participar com a igreja da liturgia, cada um na sua função. Mas há as orações devocionais,
por exemplo, o terço, que deve ser rezado diariamente. Nossa Senhora pediu tanto em Fátima isso, né? Rezai o terço todos os dias, porque no terço a gente entra no mistério do amor de Deus para conosco, meditando os mistérios da redenção, e eu vou aí rezando o Pai Nosso, Ave Maria, são orações divinas, né? Jesus ensina um, o anjo ensina outro, né? O Espírito Santo inspira a igreja para conservar tudo isso, e vou meditando nos mistérios da nossa redenção, então o texto me faz conservar, né? E vou colocar essa vida de oração no dia a dia, né? Vou sair de casa, vou oferecer meu dia para Deus. Entro no meu trabalho, ofereço meu dia. No trabalho está difícil esse momento, eu lembro de Deus, peço ajuda. Vou enfrentar uma dificuldade, estou com Deus, né? Momento de alegria, vou agradecer. E vou passar o dia assim, né? Oferecendo a minha vida a Nosso Senhor, fazendo da minha vida uma oração. Não quer dizer que eu vou rezar direto no sentido vocal, mas vou fazer da minha vida um culto de adoração, de amor a Deus. Voltei para casa, agradeço a Deus o meu dia, antes de dormir, vou rezar, vou agradecer, né? O último objeto da noite é o celular, né? Acabei de ver, ponho lá e vou dormir. Não está errado isso. O último objeto deve ser o quê? Vou rezar o terço, ou então vou fazer uma leitura espiritual, vou ler alguma coisa, né? Se é casado, vou ter uma conversa lá com a esposa, uma conversa com o esposo, e vai dormir tranquilo, não é? Essa é a vida normal do cristão. Dormir na hora certa e tudo mais, para manter uma certa ordem, um certo equilíbrio, né? Portanto, vamos cuidar da vida de oração. É essa oração que nosso Senhor quer que nós tenhamos e que vivamos. A oração, na verdade, Santa Teresa diz que oração, santidade e caridade são a mesma coisa. Por isso, se você reza, você tem que ser caridoso. Se você reza, você não pode maltratar ninguém. Se você reza, você tem que saber perdoar. Se reza, tem que saber acolher. Se você reza, você tem que ser melhor. Tem que ser melhor, sobretudo com os irmãos, porque senão a sua religião é vã, como disse hoje nosso caríssimo São Tiago. Nossa Senhora, então, nos proteja e nos ajude a rezarmos sempre bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora de pé professarmos juntos a nossa fé.